Felipe, eu tornando obrigatória a leitura do teu livro para os meus pacientes com obesidade. Ah, que bom, Fábio. Achei ótimo o livro. Achei ótimo. A partir da semana que vem está à venda aí na Bamboletras. Ah, que legal. Mas o Rinaldinho me tinha falado que já estava na Amazon também, não tá? Está no Kindle, na Amazon. Tá? Eu tenho visto para vocês que tem na Amazon. Mas aí tendo aí na livraria fica mais fácil, que eles não precisam pagar o frete, né? Ah, claro. Isso é mais fácil. E a Bamboletras é uma livraria tradicional aí de Porto Alegre, né? Sim, sim. Sabe que eu fui lendo ele e eu fui pensando 500 mil coisas. Eu até vou comentar daqui a pouquinho. Eu venho de uma família de obesos, né? Eu comecei a fazer cirurgia e incentivei muito o Luiz na época a fazer em 1990. Ele fez até nos anais da Sociedade de Cirurgia Bariátrica, né? O Luiz fez em 1988 a primeira vez que me engano. E aí, em 1990, a gente fazia no clínicas com uma certa frequência, 90, 91. E eu queria saber mais em função da minha mãe. A minha mãe era obesa. Ainda é, mas fez a cirurgia em 97. E eu queria saber qual o custo financeiro disso tudo. Fala que está se ceifando vidas de pessoas jovens e numa idade de 60, 70 anos, até o momento, até recentemente era a idade preferencial. Mas e a obesidade, que ceifa uma quantidade muito maior de vidas todos os anos, né, numa idade mais tenra, que tira a nossa capacidade de trabalho, que compromete o nosso futuro de trabalho. Acho que essa ótica é muito importante. A gente só vai conseguir algum resultado em relação a isso através da educação. Através da educação e através das escolhas alimentares, tá? Fazendo com que as pessoas entendam a importância de uma alimentação saudável, a importância da realização da atividade física. Quanto à longevidade, isso é muito claro. Se for ver num país como o Japão, que existem pessoas que sabidamente são longevas, a incidência da obesidade na população japonesa é 5%. Nos Estados Unidos, 41% da população é obesa grave. Aqui, em torno de 24%. Então, está mais que provado que a obesidade está associado a uma expectativa menor de vida. Quanto à obesidade infantil, a gente tem que entender que não é a criança que vai no supermercado, não é a criança que escolhe o que vai ser feito de almoço em casa, não é a criança que escolhe o que vai ser feito de jantar em casa. A criança é oferecida algum tipo de alimento. Então, essa criança, tá, ela tem que ser, desde pequena, educada pelos pais, pelos professores, a ter as escolhas adequadas. E, infelizmente, no mundo atual, o que é mais barato é o carboidrato e o açúcar. E é o que acaba sendo o mais acessível à imensa maioria da população mundial e que faz com que ganhe maior peso. Então, a única solução a longo prazo para a obesidade é a educação das futuras gerações, porque essa geração que está estabelecida, ela não tem mais, não vai mais mudar se não for através de tratamento. Então, a grande questão que a gente tem que prevenir a obesidade. Prevenindo a obesidade, a gente vai resolver toda essa situação que você colocou anteriormente, Fábio. Exatamente. Boa noite, doutor Fábio, tudo bem? Boa noite, Cláudia. Boa noite, doutor Felipe. Prazer enorme estar aqui, voltando agora, depois de um tempo de recesso que tivemos aí com o CAD, agora a gente voltando então às nossas lives. Sempre para nós é um grande prazer estar não só discutindo ou respondendo dúvidas dos nossos seguidores, né, os pacientes que acompanham a nossa clínica, mas também aprendendo também com os nossos colegas que vêm e nos trazem sempre novidades ou alguma introspecção para todo o nosso dia a dia. E hoje, em especial, eu estava agora há pouco discutindo com o Felipe sobre isso, mas assim, estamos recebendo um presente, né? Um presente enorme com o lançamento do livro do Dr. Felipe. Né? O Dr. Felipe me presenteou, eu tive a oportunidade de receber
inclusive uma dedicatória que agradeci, fiquei muito lisonjeado pela dedicatória do Dr. Felipe, enfim, mas um livro que nos traz muito conteúdo em uma linguagem simples, mas que mostra muito claramente o mundo que circunda não só a obesidade, mas também a cirurgia bariátrica. E o Dr. Felipe soube compilar isso de uma forma maravilhosa, como até o próprio Dr. Marquezine fala no prefácio do livro, onde ele conseguiu transmitir sobre vários aspectos, tanto para o leigo, quanto para o cirurgião, quanto para o próprio paciente obeso que está lendo o livro. Tá? Então, parabéns, doutor Felipe. Uma obra rara, maravilhosa, de uma simplicidade e objetividade atual, digamos assim, de vanguarda, que é o que todos nós queremos hoje nos livros que a gente lê no dia a dia. Parabéns, doutor Felipe. Seja muito bem-vindo à nossa live hoje à noite. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Fábio. Boa noite ao pessoal que está nos assistindo aí nessa noite de segunda-feira. Eu fiquei muito feliz com o seu convite, Fábio, porque como eu mesmo coloquei na dedicatória, você é um dos cirurgiões mais habilidosos que eu já vi operar. Obrigado. E a gente, quando pensa em obesidade, a gente está pensando numa doença cruel e extremamente frequente e recidivante. A obesidade é uma pandemia. Assim como a gente está vivendo uma pandemia, a gente está vivendo a pandemia da obesidade. Em 2019, pela primeira vez na história do mundo, começou a ter mais pessoas obesas do que pessoas desnutridas no mundo. Então, a gente está lutando contra uma doença multifatorial. Ninguém escolhe ser obeso. Ser obeso não é defeito e ser magro não é qualidade. E quando me falam sobre, você fez um livro para vender cirurgia bariátrica. Pelo contrário, o livro não é para vender cirurgia bariátrica. O livro é para contar histórias de pacientes na luta contra uma doença extremamente grave e desgastante como é a obesidade. Tanto é que no livro existem capítulos de pacientes que não foram operados, de pacientes que buscaram outras alternativas que não a cirurgia, de pacientes que não gostariam de ser operados, de pacientes que foram operados com excelente resultado, de pacientes que foram operados com resultados não tão bons. São histórias reais que eu tomei o cuidado de tornar anônimas para não causar problemas relacionados à identificação, mas é o nosso dia a dia, né, Fábio? De quem lida com obesidade há mais de 20 anos. Exatamente. Felipe, um dado muito interessante que tu tocaste agora no assunto, justamente essa pandemia silenciosa, na realidade, que a gente subestima com a obesidade, né? Então, colocas mesmo no livro números que são simplesmente assustadores, né? Onde cerca de 15% a obesidade atingindo 30% dos nossos jovens, né? 15% deles tendo obesidade já grave, né? Ao redor de 11 a 15% já com obesidade grave, com indicações já com complicações, já com indicações até de tratamento eventualmente cirúrgico, mas assim, são crianças ainda que não tem idade para isso, não tem indicação, mas mostrando que será o nosso futuro em breve, né? 64 mil cirurgias bariátricas realizadas no Brasil por ano, isso é um mundo, é uma fábula de procedimentos, isso para aqueles ainda que chegam à cirurgia bariátrica. Felipe, eu acho que ao ler o teu livro, assim, é muito interessante, porque tu consegues compilar justamente o que envolve os pacientes de obesidade e até depois, na fase mais adiante, de cirurgia bariátrica. Então, normalmente, esses pacientes vêm acompanhados de questões emocionais, profissionais, financeiras, de estresse, trabalho, de educação, enfim, N situações que vêm se acumulando ao longo da vida. Também tem situações metabólicas, muitas vezes, ou doenças, como, por exemplo,
o hipotireoidismo, que pode vir acompanhado com doença primária, embora normalmente seja uma doença secundária. Enfim, as outras doenças metabólicas que também acompanham esses pacientes, né? Como gatilho inicial, eu quero dizer. Né? Mas, normalmente, a história desses pacientes vem recheada, né? de quase uma narrativa, um livro que faz parte especificamente de cada um desses pacientes. E como tu mesmo contas no livro, tu passaste de um lado da moeda para o outro. Né? Tu acumulaste a história de vida que te chegou a gerar doença, obesidade, tiveste a consciência, a angústia a ponto de chegar na cirurgia, né? Viveste toda a narrativa da cirurgia, depois a recuperação, quão difícil é a recuperação no sentido de conseguir atingir os objetivos de perda de peso, conseguir a manutenção do peso. Me conta um pouquinho como foi essa fase pré-cirurgia. Tu colocaste, cerca de 6 meses depois do livro, tu fizeste um breve relato na Veja, se não me engano, não é isso? Sobre Sim. Os teus primeiros 6 meses de pós-operatório. Mas tu colocas bem no livro a tua fase pré e a tua fase pós-operatória. Como foi essa caminhada até chegar à cirurgia? Eu fui uma criança com peso adequado, um adolescente com peso adequado, e a partir do momento que eu entrei na faculdade, eu parei de praticar atividade física e comecei a comer de forma desregrada. Com o passar dos anos, eu vim ganhando mais peso, pela facilidade de acesso, eu tentei todos os tratamentos clínicos possíveis. E em um determinado momento eu já estava com a apneia do sono, ou seja, estava roncando bastante, estava com esteatose hepática, que é a gordura no fígado, que hoje é a maior causa de cirrose e hepatocarcinoma nos Estados Unidos, e eu optei por fazer a cirurgia bariátrica, mesmo, tá? Porque esse é o que eu fazia no meu dia a dia. De todos os procedimentos cirúrgicos que eu faço, a cirurgia bariátrica é a cirurgia mais prevalente, que eu mais faço com maior frequência. Então, essa história de luta contra a obesidade, de ver o insucesso do tratamento clínico, de a gente tomar medicação, de a gente fazer atividade física e não ter aquele resultado que a gente espera. Por quê? Porque a partir de um determinado grau de obesidade, o resultado do tratamento clínico é muito ruim. Ele é muito pouco efetivo a longo prazo. Se a gente for ver, toda dieta funciona, toda medicação funciona, mas a longo prazo, a partir de um determinado grau de obesidade, o resultado não é aquilo que o paciente espera. E aí entra a cirurgia bariátrica. E como, assim, todo mundo, eu tive meus medos, meus anseios, minha ansiedade, minhas angústias. Eu sabia que eu estava fazendo a opção certa. Em momento algum, eu tive alguma dúvida em relação à realização do procedimento cirúrgico. Mas você se sentir como paciente em busca daqueles laudos, da avaliação psicológica, da avaliação nutricional, da autorização do endocrinologista, de fazer os exames, de você ser internado, de você aguardar pelo momento da cirurgia, de você acordar da cirurgia, de você fazer a dieta no pós-operatório, é um grande ensinamento. Eu acho assim que é um marcador de vida antes e depois da cirurgia. Eu só imagino. Mas antes de nós chegar lá, a tua expressão muito interessante quando tu diz assim, essa luta que a gente tem constantemente contra a obesidade, no sentido, essa luta tu como paciente, né? Me fala um pouquinho mais dessa luta, porque muitas vezes quando a gente fala entre pessoas não obesas, né, que não sofrem deste mal, digamos assim, a gente diz, mas aquele paciente ele luta contra a obesidade, ele tem dificuldades na obesidade. E aí normalmente vem quase que um bullying, né? Não, mas ele é preguiçoso, ele não quer, ele não tem a força de vontade. E esse é um paciente que muitas vezes as pessoas têm a impressão
de que ele é um paciente feliz, extrovertido, porque é gordinho, mas na realidade ele carrega uma carga de sofrimento com ele brutal, né? Brutal muitas vezes pelos problemas emocionais que teve ao longo da vida, que o levaram à obesidade. Até cita num dos capítulos do teu livro, conta a história de uma moça que acabou engordando para conseguir se tornar menos atrativa para o seu violentador, na época o tio, né? Mas, ou seja, era uma moça que vinha com uma carga emocional muito complicada. Mas assim como dessa paciente, tem tantas outras, muitas vezes por estresse de trabalho infantil, enfim, tantas outras, né? Ouviu a família passar dificuldade quando criança. Me fala um pouquinho especifica um pouco mais essa luta do dia a dia do gordinho com a sociedade. Primeiro nós temos que entender que a obesidade é uma doença incurável. A cirurgia bariátrica não é a cura da obesidade. A pessoa, após a cirurgia, é uma pessoa que está dentro do peso adequado, mas ela vai sempre ter que lembrar que ela foi uma pessoa obesa e corre o risco de ter a recidiva da obesidade. E a gente nunca, eu sempre ensino isso para os nossos residentes, que a gente nunca deve julgar as pessoas pela aparência, pela postura. Todo mundo tem uma história. E essa história deve ser valorizada. Então, tem que entender o porquê a pessoa chegou até ali. Como é assim, no caso da moça que tentou ganhar peso para se tornar mais atrativa, como em questão de melhorou de classe social e começou a comer de forma mais compulsiva. É uma luta, tá, eterna, que o paciente tem que entender que ele vai ter que encarar para o resto da vida. Nessa luta, muitos, eles tomam o personagem do alegre, do divertido, do animador do ambiente como uma forma de mascarar os sentimentos que eles estão represando. Então, eles assumem o papel do engraçado, do animador da festa, como um personagem, para evitar ir a fundo naquilo que ele está vivendo. Tem muitas pessoas que dizem assim, mas depois que o paciente ele agora não é mais tão divertido quanto antes, porque talvez ele seja agora a verdadeira pessoa que ele sempre foi. Ele não é mais aquele estereótipo do que ele era antes. Ele pode ser o que ele é realmente. E a gente vê nisso, Fábio, numa das histórias que eu conto também, em relação, isso você com certeza viveu, em relação à incidência de divórcios no pós-operatório de cirurgia bariátrica. Eu, com mais de 3.600, quase 4.000 cirurgias bariátricas, eu não lembro de um homem que se pediu para se divorciar depois da cirurgia. Mas eu posso lembrar de inúmeras mulheres. Por quê? Porque eram mulheres que vinham numa relação extremamente ruim, que se sentiam inferiorizadas, que aceitavam um casamento ou uma relação ruim, e a partir do momento que elas se sentem melhor, se sentem mais saudáveis, melhor autoestima, elas dizem assim, bom, isso aqui não é suficiente para mim, não é isso aqui que eu quero. Então a culpa não é do cirurgião, a culpa não é da cirurgia bariátrica, a culpa é anterior ao que é a cirurgia bariátrica. A culpa é do relacionamento em que ela estava vivendo. Então eu não falo isso para assustar aos casais aí que vai fazer cirurgia bariátrica e que vai separar. Eu falo para alertar que isso é o que acontece, não é? Pode acontecer, não é o que acontece, é uma situação que pode acontecer. A maioria não se separa, mas existe uma porcentagem razoável que acaba se separando. Então são personagens que a pessoa portadora da obesidade veste, tá? É atribuído a ela, para ela disfarçar aquele verdadeiro sentimento que ela está vivendo. Perfeito. E isso tu mesmo coloca em várias passagens do livro, né? O apoio familiar, né? Então, muitos desses pacientes já vêm com um apoio familiar muito ruim, né? Já vêm com uma história familiar conturbada, né? E aí eles chegam a um ponto de desespero tal com a sua obesidade, ou com as complicações oriundas da obesidade, né? Que vem na obesidade a única chance de vida, é quase um grito
pela sobrevivência. Tipo, por favor, me salve, me socorra, né? Só que muitas vezes esses pacientes vêm, como tu me colocaste agora, eles vêm sozinhos, eles vêm num problema familiar conturbado, e aí eles conseguem ter a sua nova chance de vida, né? E aí no pós-operatório, bem, aí as relações mudam completamente, né? Como é esse apoio familiar? Vamos falar agora antes da cirurgia, porque depois da cirurgia é toda uma nova novela. Mas como é esse apoio familiar, a importância desse apoio familiar para os pacientes com obesidade antes da cirurgia? O apoio familiar, na minha opinião, é fundamental no pré-operatório, no transoperatório, no perioperatório e no pós-operatório. Então, o que a família deve entender? Que aquela pessoa portadora de obesidade grave, ela é uma pessoa que é portadora de uma doença. Ponto. A obesidade é uma doença. Não é, a gente tem que separar o que é doença do que é preconceito. Então, é uma linha muito tênue entre obesidade e gordofobia, que a gente tem que deixar bem claro até que ponto é doença e até que ponto é questão de preconceito. Na imensa maioria das vezes, quando o marido vai ser operado, a mulher vai junto no consultório desde a primeira consulta. A mulher é extremamente solidária ao marido. Eu não posso dizer a mesma coisa quando é a mulher que vai na consulta. Posso dizer que quase metade das mulheres que operam vou conhecer o marido depois da cirurgia, ou a psicóloga só conhece o marido. E para fazer hoje a cirurgia bariátrica, é fundamental se buscar equipes multidisciplinares. E essas equipes multidisciplinares são compostas de cirurgião bariátrico, endócrino, nutrólogo, psicólogo e nutricionista. A avaliação psicológica no pré-operatório se compõe de questionários para avaliar o entendimento dessa pessoa em relação à cirurgia, e uma das últimas consultas com a psicóloga, obrigatoriamente, um membro da família tem que estar presente na consulta. E esse membro tem que estar ciente e de acordo com a cirurgia. Porque isso impacta mudanças na estrutura de toda a família. A pessoa submetida à cirurgia bariátrica vai ter uma mudança em relação à visão do próprio corpo, em relação à comida, ao ambiente que ela vive, ao ambiente de trabalho. Então, tudo isso deve ser preparado no pré-operatório. O pré-operatório é fundamental para o paciente ter essas informações e não criar uma falsa expectativa em relação à cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica, a gente tem que focar muito mais no ganho em saúde do que na perda de peso propriamente dito. Então, a imensa maioria dos pacientes que vai em busca da cirurgia, eles focam no peso. E a gente tem que mostrar para eles que eles têm que focar no ganho em saúde. Perfeito. No teu relato, quando tu contas a tua história da cirurgia, colocas muito bem todo o apoio familiar que tiveste, tanto da esposa, dos filhos, do irmão urologista, da equipe toda que tu tens em Blumenau, né? O nosso amigo Rinaldo Danese, aliás, o professor Rinaldo, na semana, quinta-feira, vai fazer uma live conosco sobre cisto de pâncreas, está todo mundo convidado já. Mas me conta um pouco da tua angústia, como foi esse dia, né? Queria ouvir da tua boca, porque uma coisa é o que a gente lê aqui, né? A sensação, eu me sentiria com uma sensação quase de fragilidade, de impotência. Para nós, cirurgiões, a gente sempre tem aquela sensação de controle, de poder da situação, né? Controle do que nós estamos fazendo. Nesse momento, a gente se coloca do outro lado. Mesmo que a gente tenha toda a estrutura familiar, é um momento de angústia. Sim, é um momento de angústia, e eu passei por essas angústias. Primeiro que eu optei por operar em outra cidade para fazer uma coisa que, assim, mais no anonimato, para ser tratado de forma mais anônima e não com os privilégios que eu saberia que teria aqui. Aqui eu só seria operado pelo Rinaldo, e o Rinaldo é meu amigo, irmão do coração. Ele não aceitou essa missão como eu não aceitaria operar. É uma relação aí de mais de 20 anos que eu entendo
a questão. Então, eu procurei por um cirurgião também tão habilidoso quanto você, e fui internado no hospital, num hospital de ponta em Curitiba. Em momento algum eu me identifiquei como médico, tá? A cirurgia, que era para começar às 7 horas da manhã, teve um atraso, então eu já vivi na pele o que é aquela espera em relação ao momento da cirurgia. Mas antes até dessa própria espera, os dias anteriores são angustiantes. Tá? Eu sabia que a chance de uma complicação fatal numa cirurgia bariátrica era muito rara, é extremamente rara. Hoje a mortalidade de uma cirurgia bariátrica é de 0 a 2%, é semelhante de uma cirurgia de vesícula. Mas o meu medo é que tivesse alguma complicação em que nem o mais habilidoso dos cirurgiões está livre de ter. Então, o que eu não queria ter era dar trabalho ao pessoal da minha família. Então, o que eu fiz na semana anterior? Deixei senha de banco, deixei testamento, deixei tudo já organizado, e na noite anterior entreguei para a família dizendo: aqui, qualquer coisa, está tudo aqui. Tá? Então, isso antes da cirurgia. No dia da cirurgia, como eu contei para vocês, teve essa questão do atraso, e por azar, eu sou alérgico a quase tudo. Tá? Eu posso tomar, assim, dos anti-inflamatórios, posso tomar celecoxib, para o pessoal leigo que está escutando aí, um anti-inflamatório bem específico. Eu já fui parar na UTI por reação alérgica de pirona, diclofenaco, não posso tomar anti-inflamatório habitual. E no pós-operatório eu passei muita dor, de chorar de dor. Sim. Tá? E só estava com, assim, Tramal, uma medicação lá de 6 em 6 horas. E eu tive que pedir para ligar para o meu cirurgião, para quem me operou, para, pelo amor de Deus, fazer alguma coisa mais potente, que eu não aguentava de dor. Então, a dor é uma questão subjetiva. Geralmente, os homens têm um limiar de dor mais baixo que as mulheres, mas eu tive muita dor mesmo, de chorar de dor. Outra situação que eu vivi, no primeiro dia, no pós-operatório, imediato, às 9 horas da noite, comecei a fazer febre. Comecei a fazer 38,6, 39, e o pessoal da enfermagem foi lá, verificou minha temperatura. E entre eu ter a avaliação da temperatura e ser medicado, isso levou em torno de 3 horas. Nossa. E eu só fui medicado efetivamente na hora que o meu irmão chegou e disse assim, meu irmão que é médico nesse hospital, chamou a enfermeira e disse assim, por favor, ele é meu irmão, ele é médico também, vamos tentar agilizar isso daí. Então, eu vivi essa angústia da espera, de ter febre, de aguardar ali o atendimento, de aguardar o remédio para a dor. E isso faz o sofrimento, muitas vezes, faz a gente crescer. Como o próprio Dr. Marquezine colocou no prefácio, a gente está do lado do cabo do bisturi é uma coisa, do lado da ponta é outra, né? Exatamente. Não, sem contar o fato que muitas vezes a gente diz 2 horas ou 3 horas, em especial para nós, como cirurgiões, nessa hora nos passa um filme na cabeça. Porque certamente tu deve ter pensado em todas as complicações do mundo que deve ter acontecido. Agora complicou com isso, complicou com aquilo, e a gente já fica pensando sempre nas consequências adiante. Eu acho que como aprendizado de vida, como susto, digamos assim, né, certamente isso traz uma experiência única, né? Claro que ninguém deseja isso para ninguém, que alguém passe por uma situação de dor ou ter que ser submetido a uma cirurgia para que a gente possa crescer, né? Mas certamente que te engrandece muito como cirurgião, é inequívoco isso aí. Mas me conta, passada a cirurgia, né? Essa nova adaptação, um renascer, digamos assim. Junto vem os sonhos, as perspectivas. Eu acho que não é só da mudança do formato do corpo, mas como é esse renascer em termos de estímulo, de trabalho, de motivação? Como eu falei, um dos principais motivos que eu operei foi o fato da apneia do sono, que para o pessoal que está assistindo que é leigo, é o fato de ter pausas respiratórias e roncar bastante durante a noite ou durante o sono, né? Seja ele durante o dia ou a noite. Por quê?
pelo aumento do pescoço, pelo ganho de gordura na região do pescoço. E essa melhora da apneia do sono é muito rápida. Então, nos primeiros dias, você passa a dormir, ter uma qualidade de sono muito melhor. Então, você dormindo melhor, você acorda melhor e durante o dia você tem um outro dia. A melhora é muito rápida. Eu posso dizer para vocês assim que o pior de toda a adaptação para mim em relação à cirurgia foi eu aprender a quantidade que eu deveria comer. Por incrível que pareça, quando eu estava em casa, quando minha mulher ou quando alguém da família fazia o meu prato e me servia de prato feito, eu não passava mal. Quando eu comia no hospital, que vinha a porção feita pelo serviço de nutrição para mim, eu não passava mal. Quando eu ainda estava na fase de reintrodução dos sólidos, quando eu preparava meu prato, eu passava mal. Tá? Por quê? Porque a minha cabeça ainda não tinha entendido o quanto eu tinha que comer. Tá? E até eu aprender isso foi o mais difícil. A partir do momento que eu aprendi a minha porção, a coisa vai embora, a coisa deslancha. A partir do momento que eu aprendi que não dá para comer e beber ao mesmo tempo, a coisa deslancha. É óbvio que, como todo paciente submetido à cirurgia bariátrica, eu tenho verdadeiro pavor, pânico, medo de ter recidiva da obesidade. Mas, para isso, o que a gente tem que fazer? Tem que seguir as orientações da equipe multidisciplinar. Tem que continuar na nutricionista, tem que fazer atividade física, tem que fazer o acompanhamento psicológico se necessário. Por quê? Porque é isso que vai dar suporte ao resultado a longo prazo. Então, para mim, de todo o processo da cirurgia bariátrica, eu posso dizer que o mais difícil foi eu entender a porção que eu deveria comer. Depois que eu aprendi isso, eu nunca mais passei mal. E até um fato que eu relato no livro, eu operei dia 15 de dezembro. Eu operei dia 15 de dezembro, tive alta dia 16, vim para Blumenau e depois fui passar o final de ano ali na Praia Brava. No Natal eu sentei na mesa com todo mundo, não passei vontade de comer, não me deu arrependimento, nada disso, mas no Ano Novo tinha um bacalhau com 2 azeitonas e eu caí na besteira de comer 2 azeitonas. E por incrível que pareça, passei muito mal. E o que eu imaginava era o seguinte, eu sabia que eu não ia morrer, que não era uma fístula, que não era uma complicação maior. A única coisa que me passava pela cabeça é assim, o que meus pacientes passam e pensam numa hora dessa? Eu sabia que aquilo ia passar, que era questão de tempo que ia passar. Mas imagina na cabeça de um leigo ter um desconforto tão grande como aquele que eu tive e acho que vai morrer. Tá? Então a gente aprende a valorizar esses sintomas e orientar que deve-se seguir a risca as orientações da nutricionista. Se não é para comer, não é para comer, porque tem um motivo, vai passar mal. Mas colocaste muito bem o apoio familiar, a esposa o tempo inteiro te ajudando, fazendo, como tu mesmo colocaste, quando ela fez a comida, tu te comportava bem e ficava bem, né? Eu não ouço muito, embora que deve estar nos ouvindo, mas são os anjos que Deus nos colocou na frente, né? A gente às vezes custa admitir isso, mas é importante elas por perto, né? Quando eu fiz a cirurgia, eu fiquei os 2, 3 primeiros dias na casa do meu pai. Meu pai, na época, já tinha 80 anos. Ele fez questão de preparar os caldinhos lá, o suco, tudo. Então, é o amor em forma de caldos, feito pelo pai, que sempre vai ser pai. Minha mãe é falecida há muitos anos, certamente teria os mesmos cuidados, mas aí são demonstrações simples de amor que a gente vê quão valiosas são. E esse apoio familiar, essa demonstração de amor que tu te referes, ela também é importante depois na manutenção do peso, não é, Felipe? Porque a coisa não acaba no primeiro mês com a adaptação da dieta. Não. Porque toda a manutenção do peso. Como é que é isso? A cirurgia bariátrica, ela vai apresentar o resultado definitivo aí a partir do 1º, 2º ano. Nos primeiros dias é importante esse segmento em relação à questão alimentar, mas a gente tem que entender que muitas pessoas acreditam que todos os males do qual elas sofrem é consequência da obesidade. E a pessoa vai fazer a cirurgia, vai perder o peso adequado
E no começo é uma fase muito feliz, muito tranquila, porque melhora muito a autoestima, melhora a qualidade de vida, mas os problemas a longo prazo, eles voltam a existir. Sempre existiram problemas financeiros, sentimentais, em relacionamento no trabalho. Então, esse apoio do familiar a longo prazo, no momento que o paciente já está no 3º, 4º, 5º ano de cirurgia e começa a beber de forma compulsiva, a beliscar doce de forma compulsiva, é a hora da família chegar para ele dizer assim: olha, será que não é hora de você voltar para a equipe multidisciplinar? Será que não é hora de você buscar, de novo, consultar teu médico? Por quê? Porque o paciente sempre vai buscar, o inconsciente vai buscar uma maneira de resolver os problemas de ansiedade, seja em comida, bebida ou alguma outra compulsão. Então, a família tem que estar sempre ligada e dar apoio para o paciente de forma definitiva. Então, começar a ver se ele não está bebendo demais, se ele não está beliscando demais, se ele está seguindo a reposição vitamina adequada. Tá? Então, sempre estar jogando junto com aquele paciente operado. Como tu colocas no livro alguns exemplos, em alguns capítulos, de pacientes que não voltam mais depois de algum tempo. Né? Normalmente é porque acabam se escapando ou se perdendo, digamos assim, em maus hábitos alimentares que não seguiram corretamente a nutricionista ou a tua orientação, ou muitas vezes na bebida alcoólica, que é um capítulo praticamente à parte, pós-operatório. Eu sempre digo como alerta ao paciente para reganho de peso, todos eles estão preocupados sempre, né? Mas doutor, eu não vou ganhar peso depois. Eu sempre digo a mesma coisa, na realidade, contra leite condensado, ou seja, carboidrato em excesso, ou uma má alimentação pós-operatório, não há cirurgia bariátrica que resista. Né? Então, eu acredito realmente que a cirurgia bariátrica, ela deve, neste período em que o paciente está perdendo peso, nós temos que gerar nesses pacientes um legado, né? Um legado educacional. Né? E que quando tem o apoio da família, como tu tiveste com a esposa, filhos, né? toda uma equipe multidisciplinar em cima de ti, tentando te mudar hábitos, tentando conscientizar, mesmo que o tempo passe, 1, 2, 5, 10 anos depois, ficou um legado educacional para esse paciente, quer seja na educação alimentar, nos tipos de alimentos que ele usa, ou muitas vezes na prática de exercícios físicos que muitas vezes ele não fazia no pré-operatório. Tá? Então, esse conjunto, digamos, no pós-operatório, ele tem alguns sinalizadores, tá? Algumas balizas orientadoras no caminho desse paciente no pós-operatório. Então, a importância de ele retornar com o cirurgião, a equipe multidisciplinar, o apoio da família, como tu colocas várias vezes no teu livro. Né? O que tu achas dessa situação? Me fala um pouquinho qual a tua impressão desse, o que eu chamo de legado educacional no pós-operatório. Existem inúmeros trabalhos que mostram que a partir do momento que um paciente faz a cirurgia dentro da família, muda o comportamento alimentar de toda a família, muda a escolha alimentar de toda a família. Então, esse é o legado da cirurgia bariátrica, é fazer as escolhas adequadas, tá? A importância da atividade física, e o paciente, mais uma vez, e o familiar tem que entender que cirurgia bariátrica não cura a obesidade. Cirurgia bariátrica é o tratamento mais efetivo para a obesidade grave hoje, dia 15 de maio de 2021. Eu acredito que também para os próximos anos. Mas a gente não sabe o que vem pela frente. Fábio, a gente faz cirurgia bariátrica há mais de 20 anos. O que a gente fazia há 20 anos é totalmente diferente daquilo que a gente faz hoje. E nós não sabemos o que será feito daqui a 20 anos. A gente sempre está estudando, está acompanhando aí a evolução, mas existe possibilidade da obesidade grave ter um tratamento clínico.
tá? Tudo é possível. Então, o que a gente tem que entender é que o segmento com a equipe multidisciplinar é fundamental para o sucesso a longo prazo da cirurgia. E outra coisa que eu gosto de enfatizar, a gente falou também bastante em cirurgia bariátrica, eu acho que a gente tem que respeitar, e eu coloquei até num dos capítulos do livro, aquele paciente que não quer operar. Para mim, aquele paciente que não quer operar é uma contraindicação para a cirurgia. As contraindicações da cirurgia bariátrica são uso abusivo de álcool ou de drogas ilícitas, doença cardiopulmonar grave que contraindique a cirurgia, não entendimento da cirurgia, alterações relacionadas à paralisia cerebral, esquizofrenia, desse espectro, e o paciente que não quer operar. Esse paciente que não quer operar, ele não deve ser obrigado a operar e ele não deve ser visto com um desdém por nós cirurgiões. A gente tem que encaminhar ele para o tratamento clínico ou para um balão, uma gastroplastia endoscópica. A gente tem que tratar ele com respeito. A decisão é do paciente e sempre o respeito em primeiro lugar. O que eu vejo? Que muitos desses pacientes que têm medo de operar, que acabam optando por um tratamento como o balão, como uma gastroplastia endoscópica, eles veem que isso a longo prazo não vai trazer o resultado que eles buscam e acabam aceitando a cirurgia como a opção definitiva. Então, o paciente tem que passar por aquelas etapas. Então, quando o paciente tem um problema de joelho, ele não vai colocar uma prótese primeiro, ele vai fazer uma artroscopia. Então, quando o paciente tem um problema um problema coronariano, ele não vai fazer uma ponta de safena de cara, ele vai colocar um stent. Ele tem um problema vascular, ele não vai fazer uma revascularização primeiro, ele vai fazer um procedimento intermediário. A gente tem que entender que muitos pacientes passam por essas etapas. E tem paciente que nem por isso quer passar. Ele tem que entender, a gente tem que, como médico, explicar para ele que ele tem essa doença, que desde que os exames dele estejam adequados, ele tem que fazer um seguimento adequado, mas que ele não é obrigado a nada. Nós respeitamos a escolha do paciente acima de tudo, né, Fátima? Com certeza. Então, coloca muito bem nesses 24 capítulos do livro aí. Foram 24, né, Felipe? Agora foi 24, né? 24, 24 e 25, 24, né? 24. Colocas muito bem as várias, pontuaste muito bem as várias situações que circundam, como eu disse, a obesidade, a cirurgia bariátrica, mas eu queria perguntar para ti algo um pouco que transcende isso. O que a cirurgia bariátrica, tendo realizado a cirurgia bariátrica, mudou o cirurgião Felipe? Qual o impacto da cirurgia bariátrica no cirurgião Felipe? Passei a escutar mais os pacientes. E a entender a luta que eles viveram, o quão difícil para eles é fazer essa escolha e como eles estão vulneráveis nesse momento que eles estão ali sob os nossos cuidados. Então, o mais importante é que eu digo assim, eu passei a valorizar mais tudo aquilo que eles me falam. Não que eu não valorizasse antes, eu sempre valorizei, sempre tive uma relação médico-paciente muito boa, mas eu passei a entender mais essas angústias, talvez pequenas angústias para eles, mas que no momento que eles estão vivendo são tão grandes. Sim. E essa mesma cirurgia na pessoa Felipe, naquela pessoa Felipe que eu conheço há muitos anos, uma máquina de trabalho, uma pessoa sem limites no trabalho, sem limites no estudo, né? O que almeja o céu como sempre fostes. Qual o impacto da cirurgia no ser humano, Felipe? O impacto físico é que eu sinto como se eu tivesse 20 anos a menos. O impacto emocional é comparável a isso, porque a gente se sente muito mais disposto, a gente se sente muito mais capaz. Melhora a autoestima, melhora a qualidade do trabalho, a gente se sente melhor. Eu consigo correr 5 km na academia, tranquilo, coisa que eu não fazia nunca na minha vida. Então, tudo isso acaba trazendo um ganho pessoal e físico muito grande.
é fantástica essa mudança. Só quem vive para saber o que é a transformação. E justamente o Felipe, impacto da cirurgia, Felipe como cirurgião, impacto da família, desculpe, da cirurgia. Sempre leva muitos dos pacientes obesos à cirurgia. E o impacto da cirurgia bariátrica na família, o Felipe família, na sua volta ter perspectiva de vida, poder sonhar com seus 80, 90 anos, poder seus filhos crescerem, ver eles se formarem, talvez, quem sabe, vovô, vovó, Felipe, né? Como é que é isso? Como é a volta dos sonhos da família e a volta do sonho profissional? É legal porque a gente consegue, eu tenho um filho de 13 anos de idade, a gente consegue voltar a jogar bola com ele, a andar de bicicleta, a fazer as atividades que antes tinha determinadas limitações. Isso que eu tenho que deixar claro aqui, que eu não era o meu IMC era de 36. Então, eu não era uma pessoa que era portadora de obesidade grave grau 3 ou um super obeso. Mesmo com o IMC de 36, eu já tinha essas limitações. Eu já tinha essa limitação física. Então, eu imagino, assim, se fosse mais, se eu não operasse, como ia estar agora? Tá? Como que seria daqui 10 anos? Eu estaria vivo daqui 10 anos? Eu estaria vivo daqui 15, 20 anos? Então, isso é o que a cirurgia bariátrica traz, a qualidade de vida e a melhora da expectativa de vida e o retorno da saúde. Já é. Cláudia, alguma pergunta? Então, não temos pergunta, mas temos aqui muitos parabéns para o Dr. Felipe, as pessoas muito interessadas no seu livro. Nossa, doutor Felipe, achei que eu era cuidadosa, mas vi que o doutor é mais referente aos cuidados antes da cirurgia. Parabéns pelo livro, muitos parabéns aí pelo livro. Acho que realmente é uma live encantadora, porque quando um cirurgião se coloca como um paciente e traz todos esses sentimentos para o público, né? Hoje a gente sabe que é uma doença que acomete milhões de pessoas, então realmente, assim, também gostaria de lhe parabenizar, doutor Felipe. É muito bacana ouvi-lo falar como paciente e como cirurgião, a preocupação que o senhor tem com seus pacientes. Eu acho que é isso mesmo que nós precisamos, né? E eu acredito que vocês, tanto o senhor como o Dr. Fábio, os médicos do Centro de Cirurgia, vocês têm uma responsabilidade muito grande. Hoje o mundo mudou muito, nós estamos no meio de uma pandemia e se as pessoas precisam ouvir hoje, são referências como vocês. Eu gostaria de mais uma vez dizer uma frase que eu não canso de repetir. Ninguém escolhe ser obeso e ser obeso não é defeito e ser magro não é qualidade. Então, nunca julguem as pessoas, respeite acima de tudo. E é fundamental, no momento que a pessoa decide fazer a cirurgia bariátrica, buscar uma equipe qualificada, uma equipe experiente, uma equipe que tenha a equipe multidisciplinar integrada sobre o mesmo teto, porque são situações que a chance de acontecer alguma coisa, alguma complicação, é rara, mas existe. E estando em mãos qualificadas, estando numa equipe que saiba fazer o acompanhamento do pré-operatório, saiba tratar uma eventual complicação, o resultado sempre vai ser muito melhor. E a gente sempre joga com resultado para 5, 10, 15, 20, 25 anos, para a vida toda, e não resultado em 2, 3 anos. Legal. Cláudia, antes, eu sei que tu deve estar quase desesperada para encerrar a discussão do nosso tempo, mas a gente sabe que depois que eu li, eu fiquei muito pensativo quando eu li o livro do Felipe. Por N razões. Porque eu venho de uma família de obesidade, durante muitos anos eu me dediquei à obesidade justamente para
qual cirurgia que a minha mãe iria fazer, isso lá nos idos anos 90, lá atrás, 25 anos atrás, né? E daí que vem a minha história dentro da cirurgia bariátrica. Mas, coisa que eu achei muito bacana dentro do livro do Felipe, que ele mostra muito claramente isso, é o nosso prazer e a nossa honra, eu diria prazer, honra, felicidade de ser cirurgião nesse momento, de ser médico e propiciar, como ele mesmo coloca num dos capítulos do livro, tornar os sonhos de uma outra pessoa realidade, né? A cirurgia bariátrica permite com que os sonhos de muitos pacientes se realizem, não só pelo que elas querem realizar na vida, mas também pelo tempo que lhes é permitido, lhes é devolvido com a perda de peso, com a recuperação da saúde, né? Então, o Felipe consegue traduzir muito bem isso no livro dele, a capacidade de nós, cirurgiões e da medicina também, né, poder tornar realidade muitos sonhos de muitos pacientes que agora estão numa situação realmente muito difícil em termos de saúde, né? E o Felipe teve uma felicidade dupla ainda, né? Ele não só torna os sonhos dos outros uma realidade, como conseguiu então a medicina tornar o próprio sonho dele também uma realidade. O que é muito bacana, né? Porque tu acaba conseguindo viver os dois lados de uma história maravilhosa, que é a história da medicina, né? Eu gostaria de dizer para o pessoal que o livro está disponível na Amazon, aí em Porto Alegre, na livraria Bomboletras, na Cidade Baixa, né? Acho que é a livraria Bomboletras. E o livro foi feito, não, repito mais uma vez, não para vender cirurgia bariátrica, mas para mostrar a história de pessoas na luta contra a obesidade grave. Então, uma das partes do livro conta pacientes que foram submetidos à cirurgia bariátrica. Existem inúmeras outras histórias ali dentro desse livro, que são histórias do dia a dia, de luta contra uma doença cruel. Muito legal. Poderíamos ficar aqui horas conversando sobre as histórias do Felipe, mas vou deixar as histórias para as pessoas lerem, né? E se deliciarem com o Felipe. Parabéns, Felipe. Prazer enorme estar conversando contigo hoje à noite. Espero que a gente possa se encontrar. Tá? Muito obrigada, uma Obrigado, boa Cláudia. noite, pessoal. Eu vou ler o livro com certeza e convido a todos que leiam também. Muito obrigada, uma boa noite. E agora, nossos pacientes aqui em Porto Alegre. Isso aí. Obrigada. Muito obrigado pelo espaço, foi muito bom conversar com vocês. Tá? Boa noite. Boa noite.